Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no NPcast, um podcast que vai falar de diversos temas como família, mentalidade espiritual, profissões, empreendedorismo e também um lugar onde a educação financeira vai ser uma prioridade para que a gente possa ver a sua vida prosperar a cada novo episódio. Bom, e é o seguinte, antes de mais nada, quero deixar aqui para você que ainda não nos segue através do YouTube, clica aqui, já começa a seguir a gente, compartilha, deixa um comentário do que você achou. Você assistiu o episódio anterior? Se não, corre lá, tem no nosso playlist. E para você que já assistiu e está seguindo essa linha com a gente, se prepara porque hoje nós começamos e trouxemos aqui um convidado extremamente especial e muito importante também na trajetória de tudo que vem acontecendo. E você que está escutando pelo Spotify, não esquece de já curtir, deixa ali ativado ali para que sempre que receba uma nova notificação você já possa ter um conteúdo para agregar no seu dia a dia. Mas agora chegou o momento de começar essa resenha muito leve, muito maneira. Eu trouxe aqui para o segundo episódio do NPcast um cara que muita gente que me conhece nas redes sociais já sabe da importância que ele tem na minha vida, mas eu decidi fazer de uma forma de deixar registrado para o resto de nossas vidas e eu estou aqui agora com ele, Danilo Zanini. Danilo, muito prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Ô, Renatão, obrigado. Primeiro, parabéns pela sua trajetória. É uma honra e um orgulho muito grande ver você mudar vidas, falar sobre dinheiro, mudar a mentalidade e continuar levando aí esse legado para muitas outras pessoas. E poder participar de um programa desse, falar sobre grana, bolsa de valores, vida, espiritualidade, como você mencionou, que é algo que está muito profundo e muito, muito enraizado em mim também. Então vai ser uma honra muito especial. Obrigado pelo convite e vamos lá, bater um papo. Cara, eu vou falar, se vocês tivessem noção do que é trazer esse camarada aqui para mim, a representatividade que tem esse cara dentro do nosso estúdio aqui no nosso escritório aqui em Santos mesmo, é algo realmente muito gratificante e muito importante para mim, Danilo. Então, mais uma vez, acredito que tanto no meu nome, no nome de toda a minha família, para mim é muito importante ter você aqui nesse segundo episódio. Bom, vamos começar agora já a conversar a nossa resenha de uma maneira bem leve, cara. Que é o seguinte, gostaria que você pudesse se apresentar para quem está do outro lado em casa, para quem está escutando a gente agora no carro, ou enfim, onde essa pessoa está escutando. Quem é Danilo Zanini? Explica pra gente aí um pouco. Olha, para falar um pouquinho de mim, eu vou ter que contar uma pequena história. Com você, o tempo é teu. Mas bom, falando do Danilo hoje para chegar, hoje eu sou uma pessoa apaixonada pela Bolsa de Valores, eu adoro falar sobre dinheiro, adoro falar sobre evolução, como que a gente evolui na nossa vida. Eu acredito que o mercado financeiro ele me trilhou muitos caminhos que eu pude aprender e depois o esporte veio e continuou me moldando para eu poder desenvolver personalidade, consistência. Então hoje quem é o Danilo Zanini? O Danilo Zanini é uma pessoa que morava no interior, sonhava, chegou em São Paulo, passou por diversas batalhas. Hoje eu falo que eu consegui construir empresa. Eu sou investidor da Bolsa de Valores qualificado, faço provas de longa distância conhecida como Ironman, que nada mais é nadar, pedalar e correr. E, cara, eu gosto de cultivar boas histórias, bons relacionamentos, como agora conversar um pouco contigo, falar um pouquinho sobre o que a gente vem construindo. Então não é de hoje que eu conheço você, eu acho que já faz algum tempo. E, bom, é isso aí, o Danilo, um cara que sonhava e nesse sonho me trouxe até essa mesa aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre o mercado. Então, cara, tem muita trajetória aí. Tem vendedor de capacete, motoboy, trabalhei em corretora, e aí disso fui trilhando e muitas coisas vêm acontecendo. Bom, a galera de casa, eu já fico pensando assim, bom, é que se eu for falar da história do Danilo, eu já conheço ela de trás para frente, de frente para... Já ouvi muita coisa, já fui em muitas palestras dele, porque realmente uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem é que em 2019, esse camarada que está aqui sentado comigo aqui na mesa, ele foi fazer um treinamento em São Paulo de alta performance, mentalidade, e dois amigos meus, o Thiago Andrade, que é inclusive um que vai participar muito em breve aqui dos episódios, e o Leonardo Lameira, olha, falou outro nome, mas o Leonardo Lameira, também é um outro que vai participar muito em breve aqui com a gente, e eles estavam participando, e eu já segui o mercado financeiro, eu comecei a procurar sobre o mercado financeiro em 2015, 2016, e aí um dia eu tava olhando e aí eu vi esse loirinho falando no YouTube, compra e vende ações, compra e vende índice futuro, não entendia muito bem o que era isso. Até o ponto que em 2019, quando ele foi fazer esse treinamento, eu pedi para esses dois amigos, pro Thiago e pro Léo, eu falei, cara, se vocês encontrarem esse carinha aqui, tirei um print do rosto dele no Instagram,
E falei, se vocês encontrarem esse... Saiu na captura dele. Não, eu falei, só procure esse fenômeno aqui, porque se vocês encontrarem ele, eu só queria saber se existia gente de verdade que vivia da Bolsa de Valores. Porque é uma coisa que é muito distante, principalmente para quem vem de família muito mais simples, que no episódio número 1 eu falo muito sobre a minha história da minha família também. E aí o Thiago e o Léo foram lá, conversaram com o Danilo, e o Danilo fez um vídeo, assim, pra mim, irmão, não tem nem o que falar. Ele simplesmente pega o celular e fala assim, cara, é o seguinte, não existe da Bolsa de Valores não esquenta a cabeça, eu vou falar com a minha equipe, eu vou liberar todos os meus treinamentos e eu vou te treinar. E pra mim hoje, por isso que eu falo, é muito importante eu estar vivendo esse momento com você. Porque você já pensou que um dia eu assisti ele no YouTube, era um cara longe e que estava muito distante de tudo. E hoje eu posso falar que é o meu amigo e sócio também. É isso aí. Então isso pra mim é muito gratificante. Dan, mas pra quem não te conhece, como que é uma trajetória do teu trabalho? Tu chegou na Bolsa de Valores já com muito dinheiro, você já vem de uma família extremamente rica. Como que funciona? Eu falo pela minha, né? Como falei no episódio número 1 ali, eu não tinha verba para começar, eu fazia Uber de tarde e de noite para poder estudar o mercado financeiro de manhã. Mas e você? Chega esse cara, triatleta, investidor da Bolsa de Valores. Como que faz para chegar nesse momento? O que aconteceu na trajetória do Danilo? Cara, eu acho que, primeiro, obrigado por todas as palavras, me sinto muito É feliz. sempre, isso em todo lugar eu vou fazer. Que da hora, velho. Olha só o poder que a internet e a tecnologia chegou às vezes. Um simples vídeo, nada mais é uma grande motivação para a pessoa continuar. A gente tá falando aqui nos bastidores que a gente tava conversando. Eu vejo que esse vídeo para mim nada mais foi ver o Neto na ponta ali, com todo respeito, na ponta de um precipício, vai, não vai, vai, não vai. Eu só fui lá e te empurrei, mano. Vai isso aí. voar, vai fazer o que você tem que fazer, aqui você é bom, tá ligado? E aí o restante você vai bater as asas que outras pessoas vão agregando ao longo do caminho. Mas bom, falando um pouco de mim, eu acho que cada um tem uma história, eu acho que todo mundo passa por N experiências diferentes. Eu acho que não tem quem passa mais ou quem passa menos. A minha vida ela começou principalmente pautada pela falta da educação financeira dos meus pais, que com 4 anos eles se separaram, fizeram com que eu não crescesse com o apoio do meu pai. Depois a minha mãe se casou, foi embora. Eu morei com a minha avó, meu irmão, e a gente teve uma vida, eu vou dizer assim, um pouco sofrida. Cara, você quando não tem grana, os seus pais não tá perto, você aprende, primeiro, muita coisa você tem que aprender sozinho. O que é o certo, o que é o errado, o que é droga, o que é bebida, o que é sexo, como que você se relaciona com pessoas, onde que você se aproxima de Deus, onde você não se aproxima, o que é o certo. Hoje, às vezes, a gente com alguns anos, a gente consegue meio que decifrar alguma coisa que é certo e que é errado, mas quando a gente está moldando o nosso caráter, isso é um pouco desafiador. Eu não tive isso no meu passado. Melhor, claro que eu tive. Minha avó foi minha grande referência. Mas eu fui uma pessoa muito indignada, cara. Eu fui uma pessoa que eu não aceitava muito o porquê daquilo na minha vida. Por que que os meus pais se separaram, o porquê que às vezes a gente se sente meio rejeitado. E nisso começou a me girar alguns sentimentos. E eu acredito que o principal sentimento foi o ódio. Foi um sentimento de raiva, de revolta, que eu falava, caralho, não é possível isso. E aquilo começou a me causar inquiedade. Cara, que eu preciso para algum lugar, eu preciso para algum lugar. E nisso eu tô encurtando o caminho, eu tô há 16 anos com a minha mulher, e ela também é do interior, ela morava lá já em São Paulo, e uma das visitas dela pro interior, a gente, começou a ficar, a gente namorou 1 ano e meio à distância, e eu já, cara, eu tô com 18 anos, sabe, eu quero mudar de vida, e foi quando eu vim pra São Paulo. Ela morava aqui, o que facilitou um pouco as coisas, mas eu vim com uma mão na frente e outra atrás, fui morar na casa da minha tia, uma pessoa que me ajudou muito, ela me proporcionou, acho que é o mais importante, que é um teto para você poder morar e comida para eu comer. E fiquei ali por 9 meses, e aí foi quando eu comecei minha jornada em São Paulo. O que me motivou? Cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Eu não sabia muito bem o que era orientação dos pais, eu não sabia como que procurava grana, eu não tive. Então, Danilo, quem que você foi? Eu fui um cara que viveu com a escassez do dinheiro. E eu posso te dizer que a escassez, ela gera várias coisas não muito boas, várias atitudes não muito boas. Às vezes você fica muito em ambientes tóxicos, você acaba tendo vários relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas. Por quê? Porque, cara, quem não tem dinheiro, Exato. dinheiro é técnica, dinheiro é relacionamento, dinheiro é mentalidade. E quando você tá envolvido sem o dinheiro, você não consegue perceber isso. E aí eu falei assim, eu quero pagar o preço. O que eu tenho que pagar o preço? Aí quando eu cheguei em São Paulo, cara, eu precisava ganhar dinheiro porque eu acreditava muito no poder do estudo. Aí eu coloquei lá no Google como ganhar dinheiro, né? E apareceram ali alguns cursos na Bolsa de Valores, cursos gratuitos.
eu fui fazer 2 cursos, um de educação financeira e outro depois do mercado de ações. E aí minha trajetória começou, cara. Aí nesse período, antes de eu chegar em São Paulo, eu já vendi capacete, fui motoboy. Aí cheguei em São Paulo, eu fui, na época, cobrador de telemarketing para poder... Olha que coincidência, eu cobrava os outros com dívidas, né? Caramba. Aí, enfim, encurtando um pouco o caminho, aí eu comecei a minha jornada em São Paulo. Eu falei assim, cara, qual que é a experiência? E eu não entendia muito, confesso que eu não entendia muito o porquê que eu tava passando por aquilo. Cara, você sem grana, estudar, às vezes você não pode fazer algumas coisas, eu comecei a ver que aquilo era um sofrimento. E eu começava a me martirizar por aquilo. Eu falei, cara, tá foda, tá foda. Mas enfim, aí eu continuei a minha jornada, eu acho que todo mundo passa pela a tua incomodação para poder trilhar. Aí eu consegui começar a dar uma encaminhada mais profissional na minha vida. Aí trabalhei numa empresa de auditoria e consultoria chamada de Ernst Young. Fiquei lá por um tempo legal, foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o funcionamento de empresas, auditoria, balanços e tudo mais. E aí depois eu fui trabalhar numa corretora chamada XP. E cara, eu cheguei na corretora nesse período, nunca, nunca por iniciativa minha, eu fui de ler livro, estudar, nada. Falei, cara, quando eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, eu precisei buscar ter conhecimento, né? Não tem jeito. E aí, cara, foi muito legal que quando eu entrei pro mercado financeiro, começou uma outra jornada na minha vida que eu não imaginava que ela aconteceria. Foi que eu comecei a entender que a gente poderia ganhar de uma maneira direta e objetiva um rio de dinheiros. Se você souber empreender, se você souber tomar decisão, se você souber o que é risco, se você souber a tomar decisões que muitas vezes vão ser desconfortáveis. E muitas vezes na nossa vida a gente não toma decisões. E é onde que a gente às vezes tem um cheque especial estourado, o parcelamento do cartão de crédito, Exatamente. onde você sai com algum amigo, às vezes tem uma condição para ter, mas aquilo para poder ter um convívio social perante a sociedade que você acaba tomando decisões não muito assertivas. Então, quando você busca por decisões mais desafiadoras, você começa a abrir mão e às vezes se afastar de pessoas. E, cara, a hora que eu entrei no mercado financeiro, eu comecei a aprender esse jogo. Comecei a entender como que funcionava. Eu vi um moleque de 30 anos de idade andando com Mercedes, eu vi um moleque de 27 anos de idade andando com BMW. O meu chefe, na época, eu tinha 24 anos, o meu chefe na época tinha 27, o cara era multimilionário. E aí eu comecei a olhar por lado e eu comecei a entender uma coisa. Eu falei, cara, existe um caminho, eu só não sei qual é esse caminho. Eu precisava encontrar algum caminho. Mas nesse momento, você acredita que o seu ciclo. Você chegou, você não conhecia muita gente. Isso são coisas que. São perguntas, tá? Isso é importante. Que eu nunca fiz numa palestra, que não tem como interromper quando ele tá dando uma palestra. Mas hoje, como ele tá num podcast aqui, junto conosco, a grande verdade é que eu tinha que decidir e falar, cara, eu tinha dúvidas ao longo das palestras dele, que eram essas daí. Um exemplo, tipo assim, pô, então você gerou ali, você começou a trabalhar, você não tinha muitos amigos porque era uma região totalmente nova pra você. Essas pessoas que te cercavam, ou que você permitiu que te cercassem, elas te levavam para um bom caminho? Porque que nem você falou assim, cara, esse cara tinha 30 anos e andava de Mercedes. Esse cara era o teu amigo ou apenas uma pessoa que você admirava? Como era Netão, teu ciclo naquele momento ali? Netão, você começa a aprender diversas lições na vida que às vezes não são por palavras e sim por exemplos. É, Primeiro, eu comecei a ver que tinha pessoas com pouca idade próximo a mim, o que que elas faziam? Cara, todo dia de manhã elas acordavam muito cedo, praticavam esporte, eram as primeiras a chegar na corretora, eram as últimas a ir embora, e no final de semana, algumas delas tinham provas de longas, de grandes distâncias em relação a fazer, a exigir do corpo. Eu falei assim, cara, alguma coisa em comum tem. Então, como que você se aproxima de algumas pessoas dessa? Primeiro, eu acho que você não tem que colocar a barreira quem é mais ou quem é menos. Eu vim de um lugar onde que para mim falar bom dia, boa noite, boa tarde não é um diferencial, é um mínimo, é a tua obrigação, um respeito Sim, perante a total, sociedade com outra total. pessoa. E quando eu cheguei em São Paulo, cara, você chega aqui, a última coisa que tem é as pessoas falando bom dia. É E eu verdade. chego pra todo mundo e falo Só bom ainda se dia. Eu esbarrando. falo, porra, bom dia, bom dia. E, mano, você vai começar a pegar amizade, você frequenta os mesmos lugares, você toma os mesmos É cafés. verdade. E nisso você consegue criar uma facilidade. E quando a gente está falando de negócio, a gente está fazendo negócio com outras pessoas. Pessoas que representam empresas, pessoas que representam lideranças, diretorias. E quando eu cheguei na corretora, cara, eu me deram uma oportunidade. Cara, você está aqui, é assim que aprende, toca o barco, essas são as pessoas e vai fazer força.
Então, assim, tinha informação que eu não sabia, então eu precisava ir atrás e pesquisar. Então, tinha coisas que eu perguntava, tinha coisas que eu olhava, tinha coisas que você começa a ver as atitudes equivocadas de pessoas, então você começa a analisar muito. Então, você começa a entender como que... Cara, no final das contas, você tem que criar um relacionamento de networking, é a famosa politicagem, isso tem que ter em qualquer lugar. Às vezes, quando a gente está no nível, às vezes, baixo da tua empresa, você não entende isso. Mas você tem que manter um bom relacionamento Perfeito. com todo mundo. É isso Você tem aí. que saber ser político, você tem que saber ser polido, você tem que saber, às vezes, saber dar uma negativa e colocar pessoas no lugar, mas às vezes você tem que saber como conversar, e nisso você vai galgando. E, cara, eu cheguei na corretora e falei, cara, eu quero aprender, velho, eu quero aprender. E os caras vão dando corda. Moleque novo, velho, você que tá com sangue no olho vai dando corda. E aí, quando você traz resultado, as pessoas vão te abrindo oportunidade. E eu entrei num momento legal da corretora, que era quando o Brasil ele estava passando por um momento de falar mais sobre dinheiro, de falar sobre o investidor de pessoa física, como nós, como as pessoas que estão aqui nos assistindo. Como que você conversa sobre grana? Os meus pais não falavam de grana. Nossa, em casa, esquece. Os teus pais não, a maioria das pessoas que estão aqui, ou eu vou voltar, como as pessoas não têm um mínimo de relação com o dinheiro. Nenhuma. Agora, se não tem com dinheiro, se não tem em casa entre família, se não tem uma poupança, se não tem uma renda fixa, como que ela vai chegar para falar de bolsa de valores que eu tô lá no final de uma pirâmide, do topo de uma pirâmide, onde que poucas pessoas falam desse conhecimento? Então você começa a ver que o problema ele é um pouco maior. É a sociedade como um todo, é a Total. cultura como um todo. Total. E, cara, aí você começa a aprender. Enfim, aí foi uma jornada dessa, então eu passei, cheguei em São Paulo, e aí, cara, eu conheci uma parada, um cara chamado Tony Robbins, que ele fala muito sobre modelagem de pessoas. E eu falei, o que que é esse negócio de modelar? Cara, nada mais é você pegar alguma pessoa que trilhou alguma coisa e ver hábitos. E aí foi quando eu falei, cara, tem alguns caminhos aqui. Quais são alguns caminhos? De maneira muito resumida. Primeiro, você tem que ter uma inteligência emocional, você tem que ter conhecimento profundo sobre você, passar por alguma modalidade de autoconhecimento. E aí eu comecei a ver que algumas pessoas que chegaram onde... Cara, o que que eu queria? Eu queria ter dinheiro, ponto. Não vou ser hipócrita, eu queria crescer, obviamente, respeitando meus valores, meus princípios. Mas o que que eu quero fazer? Eu quero construir uma família, eu quero ter grana. Logicamente, você vai ter um monte de outras coisas que você vai construir em volta. E eu comecei a ver que muitas pessoas tinham esporte em comum. E aí eu fui para um treinamento de desenvolvimento pessoal, um pouco antes desse vídeo, de eu te mandar, que eu fui buscar clareza como que eu ia pedir demissão para XP. Afinal, fiquei lá dentro, aprendi o que era empreendedorismo. Quanto tempo tu ficou lá mesmo? Fiquei 5 anos 5 na anos. corretora. E lá é uma corretora que é uma máquina de empreendedorismo. sim. Cara, pode me cortar e falar. Não, aí, não, não. pelo Eu amor tô de só. Deus. É curiosidade, assim, que na verdade o que eu penso, né? Senão a gente fala. Fala aí. Por... Não, fica à vontade. Não, é porque muitas coisas, tipo assim, eu já sei, mas eu penso muito na galera que tá ouvindo agora no carro, na casa. Ah, quanto tempo ele ficou? Ficou 6 meses, já largou? Não. Não, 5 Ficou... anos. Quando você lá, 5 anos, que posição você estava lá dentro da XP também? Pra quem não sabe. Dentro de uma corretora, ou dentro do mercado financeiro, você trabalha em algumas áreas. Eu trabalhava na área de análise, conhecida como research. Eu fui na área de research, na área de análise técnica. Então, meu papel lá dentro era identificar ações e oportunidade de uma maneira geral. Qual é a ação que ia colocar dinheiro no bolso, tanto dos meus clientes, tanto de todos os clientes da corretora, quanto dos assessores. Então, eu ia lá, vamos supor, é Petrobras, então eu identificava Petrobras, eu falava qual era o ponto de compra, o alvo, e distribuía isso para a base inteira. E nisso você alimenta um ecossistema. Você alimenta um ecossistema de relacionamento entre assessores com seus clientes, você alimenta um ecossistema de uma mesa de operações em relação à renda variável, você alimenta um ecossistema de pessoas que às vezes têm um dinheiro parado numa renda fixa, onde um assessor ele pode fazer uma realocação de acordo com o perfil dele, tirar da renda fixa um percentual e alocar na renda variável, vendo o track record, que é o histórico das suas operações. Então, cara, você alimentava um ecossistema. E eu comecei a ver que aquilo, cara, movimentava de fato grana em várias pontas. E aí eu falei, cara, chegou no momento em que eu já estava crescendo nas minhas redes sociais, eu usava o Instagram, o YouTube para falar um pouco como que era a minha vida na corretora, como que eu estava aprendendo. Começou a crescer, eu falava, cara, tem alguma coisa na internet. Tem alguma coisa na internet, por isso que eu fico muito feliz de participar das suas grandes iniciativas, tá ligado? E aí eu falei, cara, eu preciso empreender. Eu fui num treinamento de desenvolvimento pessoal, para buscar por clareza lá de como que eu pedia demissão na corretora para eu poder empreender usando a internet. E aí eu busquei essa clareza, começo de 18, eu saí, pedi demissão, mas nesse treinamento de desenvolvimento pessoal eu saí de lá com 2 desafios. Que um era fazer uma prova de Ironman, que era uma prova de longa distância,
E 2, aprender a falar inglês, porque eu queria fazer inglês para ir no treinamento do Tony Robbins lá nos Estados Unidos. E, consequentemente, o meu inglês ia abrir portas para eu estudar, cara, tudo que de empreendedorismo, de negócio, liderança na fonte, lá fora. Falei, então começou uma jornada minha em 2018. Então, cara, basicamente foi essa a minha jornada. Aí cheguei ali em 2018, pedi demissão da XP, minhas redes sociais, encurtando um pouco o Como caminho. que foi isso dentro de casa, em relação que nem tu, com a Renata? Inclusive, um beijo pra você, hein, Renato Popentinho aqui. E como que foi isso dentro de casa? Porque, logicamente, quando você estava dentro da XP ali, né, cuidando da mesa, toda na linha de frente ali, você tinha um salário onde você conseguia equilibrar muito das suas coisas, tinha os bônus também que as corretoras muitas vezes compartilham ali com a galera que tá na linha de frente. Mas e para chegar em casa e falar, cara, é o seguinte, eu vou pedir demissão, eu vou empreender, porque o empreendedorismo, né, ter uma empresa, se tornar um empresário, é um trade, né, para quem gosta de bolsa de valores, extremamente arriscado. Mas é o que eu sempre comento com todo mundo, né? A palavra risco, se você arrancar o S, que palavra que fica? Então é um tipo de coisa que eu gosto de viver, mas dentro de um planejamento. Só que muitas vezes as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente compartilha a nossa vida, elas podem ficar com medo. Você pode até prejudicar muitas vezes a vida delas com essas tomadas de decisões, ainda mais quando a gente fala de empreendedorismo. Como que foi isso dentro de casa para ti? Netão, eu vou falar uma coisa assim pra você que hoje, olhando alguns anos atrás, algumas páginas que já foram escritas no meu livro, eu acho que é muito mais fácil e racional te responder essa pergunta. Mas eu acredito muito, eu tenho aprendido uma palavra que são ciclos. Eu acho que tudo na vida ela é ciclo. Quando eu estava no momento de assumir risco para poder empreender, eu estava no momento. Às vezes eu estava no momento, que eu precisava, então às vezes a gente não mede muito o risco que a gente vai tomar, a gente não mede muito o incômodo que a gente vai causar em outras pessoas, a gente não tem muita noção. E às vezes aquilo vai dar um retorno muito grandioso, você vai destravar muitas áreas financeiras, você às vezes, é natural você, hoje quando a gente fala de aprender a controlar o ego, você só controla quando você conhece teu ego, você aprende a lidar com teus medos quando você encontra teus medos. Então, ao longo da jornada você vai descobrindo, então, a Renata tá comigo há 16 anos, eu posso te falar que ela passou comigo dos meus melhores e dos meus piores momentos. Então, assim, essa trajetória de você buscar, claro, o dinheiro foi um objetivo inicial? Foi. Ele continua? Não. Eu acho que o dinheiro ele vai te abrindo portas e vai te moldando. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que muitas vezes a gente tem que aprender a ajustar a rota da nossa vida. Então, foi muito bom? Foi muito bom. Eu e ela passou por muito perrengue junto. Muito perrengue. Foi por isso que eu coloquei um esporte na minha vida, porque eu precisava. Eu usei o esporte como eu não sei se é uma alavanca ou eu coloquei o esporte para ser um caminho a seguir, para às vezes eu deixar outros vícios ou deixar outros hábitos tóxicos que eu tinha na minha vida, porque esses hábitos às vezes não me desenvolviam no meu relacionamento. Então, para eu fortalecer mais, para quando você namora, é um ciclo. Quando você é Exatamente. noivado, é outro ciclo. Exatamente. Quando você casa, constitui uma família ou começa a construir uma família, é outro ciclo. Então, assim, pra mim foi um momento muito bom e muito desafiador, cara. Eu posso te dizer assim, já ganhei muito dinheiro e tomei muitas decisões equivocadas em relação a pessoas. Às vezes eu tomei decisões muito difíceis e às vezes eu precisei tomar aquelas decisões que aqueles hoje às vezes eu poderia tomar e não tomo. Então, às vezes eu tomo outro tipo de risco, às vezes eu tomo um risco muito maior, às vezes envolvendo uma parte financeira e às vezes em relação a pessoas eu sou muito mais cuidadoso porque antes, cara, era eu, a internet, o Instagram, o YouTube, vamos fazer festa e vamos criar audiência, vamos entregar conteúdo de valor, vamos fazer de... Vamos. Agora você tem ali não só como eu fico muito honroso de saber que eu fui uma pessoa que teve uma trajetória na tua vida. Total. Mas, cara, tem pessoas que estão ali também em volta de mim. Tem mais 15 pessoas, tem mais 20 famílias que estão indiretamente relacionadas. Então, assim, você começa a mudar um pouco os teus objetivos, você às vezes começa a pensar não só mais em você, mas às vezes você vai pensar menos em você para pensar mais em outras pessoas, porque a outra pessoa vai te dar uma musculatura maior para um contexto maior. Perfeito. Então são todos ciclos. Então às vezes aquele contexto vai me gerar muito mais dinheiro em outro momento, ou agora vai me gerar dinheiro pra caralho, porque no passado eu fiz muita força ou canalizei muita energia. Então assim, o que eu posso dizer, na minha vida que eu aprendi é eu posso dizer uma palavra, um game change, assim, uma mudança de chave na minha vida foi aprender a lidar com o sofrimento. Eu acho que as pessoas, elas correm muito do sofrimento, correm muito dos desafios que a vida nos coloca,
E, cara, é muito simples. Se hoje você quer ser forte, Deus vai te dar peso para você fazer força. É isso Se aí. você quer ir longe, você vai ter que aprender a correr curto, você vai ter que aprender a correr médio, você vai ter que aprender a correr para ir longe. E não é às vezes eu querer ganhar dinheiro, às vezes você querer liderar uma empresa, às vezes você querer mudar a tua vida financeira dentro de casa. Cara, você quer mudar a tua vida financeira que tá às vezes totalmente desorganizada? Um passo simples, totalmente sensível e delicado é você sentar com a tua esposa e conversar. O esforço está nos detalhes, né? Eu comento isso muito com eles aqui. Exato. Toda essa parte, assim, eu falo isso de dentro da minha casa, né? Todo o cenário que eu vivi financeiro, meus pais nunca falaram de dinheiro dentro de casa, não tinha, era uma escassez infinita de muita grana, e a gente parecia que nunca ia sanar, parecia que nunca ia curar. Eu tava esses tempos atrás, né? Meu irmão, pra quem não sabe, tava morando na Irlanda, e ele veio embora pro Brasil e tá aqui agora. E a gente tava conversando sobre salário, né? Sobre. Ele veio pra cá por conta dessa diferença de valores, diz que lá cobra por hora, aqui tem o salário fixo, né? Do CLT aqui do Brasil. E eu trocando uma ideia com ele, ele falou uma coisa que é interessante, e eu sempre prego isso nas palestras. As pessoas têm muito medo de falar de dinheiro. Um exemplo: a pessoa fala assim, quanto que você. Né, ele consegue estar trabalhando num outro setor agora, e falou assim: quanto você vai ganhar por mês? Lá fora, todo mundo sabe a escala, a hierarquia inteira da cafeteria, da empresa, quanto o diretor ganha, quanto o cara ganha, quanto o assessor ganha, quanto o vendedor. Aqui no Brasil, não. O cara ganha R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 por mês. Você perguntar quanto você ganha, cara? Eu ganho um salário, dá pra viver. Isso daí te priva cada vez mais, vai te tirando à frente a coragem de falar sobre o dinheiro. Quando você começa a ter a liberdade, lógico que você não precisa falar, nossa, eu ganho R$ 25.000, 30.000. Não, cara, a média que eu ganho por ano é essa. Porque quando você começa a desbloquear isso, você manda uma mensagem falando uma liberação sobre falar de dinheiro. Porque as pessoas atuam que acreditam muito, né? Dinheiro é só aquilo que tem na minha Acho que isso conta. vai ser o que eu vou comer amendoim todo o teu programa de Não tem, podcast. não tem problema, não tem problema. Depois eu te mando o número da conta certinho. Mano, eu Não, vou mas falar pra pode você, comer tudo. antes de vir pra cá, eu fiz uma natação. Tô morrendo de. Eu já almocei, mas tô tanta fome, tá uma delícia. Quantos metros hoje de natação? Tô no finalzinho do ciclo. Foram 2.000 metros só. Só pra. Sem brincadeira, gente. Eu desafio a qualquer Perdão, um. vamos Não, continuar. pelo amor de Deus, vou pedir pra produção trazer mais amendoim pra esse cara. Pelo amor. Tem um monte aqui. Mas a verdade do dinheiro, voltando nessa parte, é essa mesmo. As pessoas, elas têm muito medo de falar sobre essa temática. E quando a gente pensa tudo isso, acredito que seja um trauma do brasileiro em si, como uma cultura nossa, é que quando a gente entender e desbloquear esse medo de falar sobre dinheiro, a gente vai limpar a página da escassez para receber a de prosperidade. Sabe? Esse caminho é muito importante. Que nem estava falando hoje, né? Pô, eu tenho que dizer não para várias coisas que eu gostaria, para que eu possa hoje cuidar da minha equipe, porque eu tenho uma equipe com 15 pessoas e tal. Agora, beleza, empreendemos. E o que essa equipe faz? O que a sua equipe faz hoje? Conta pra gente. Cara, O que teu novo negócio faz? Você foi empreender, saiu da XP, foi pro digital, e hoje, que essa equipe faz o quê, cara? o que a gente tem feito nesses últimos anos e o que o mercado financeiro tem me ensinado? Primeiro, a base de tudo é educação. Ponto. A gente poder ensinar outras Você pessoas. sente muita diferença nisso? Com certeza. Como você mesmo mencionou, é difícil falar sobre grana. Por quê? Porque a gente não foi orientado. Então, hoje, se você pega um pai falando, ou irmãos falando, ou pais falando com filhos, por quê? Porque ninguém foi orientado, ninguém foi treinado, ninguém foi educado para isso. Agora, hoje, eu tenho certeza que a cabeça que você tem, a forma que você está passando com a sua filha, os ensinamentos que você está passando com a sua filha, vai ser muito mais simples essa relação do dinheiro. É muito mais simples você orientá-la tanto quando tiver na abundância quanto na escassez, por às vezes tomar algumas decisões. Não é porque você tem dinheiro hoje que às vezes você vai ter pro resto da sua vida, Perfeito. ou que os seus descendentes venham ter grana. Às vezes eles vão tomar decisões equivocadas que você vai aprender a orientá-los. Então, assim, tudo na minha visão é tudo base em treinamento, cara, educação. E nisso a gente cria N cenários que é cultura. A gente tem um índice de escolaridade baixo. Os meus familiares, pouquíssimos tios meus têm formação. É isso aí. Eu não tô falando. A gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre o momento de tirar. Eu sou muito a favor e incentivador do empreendedorismo, mas tomar cuidado de não exaltar o empreendedorismo em detrimento do estudo. Eu acho que o estudo ele tem que ter em todas as classes, desde da tua formação
no teu colégio. Eu sou muito a favor de fazer uma faculdade. Sim, Né? sim. Eu acho que isso te cria regras, disciplinas. Depois você vai abrindo o caminho, mesmo que aquilo não vai ser um cenário para você empreender. Mas a educação, ela abre grandes portas. E aí, Netão, falando dessa parte de relacionamento, eu comecei a usar a internet para falar sobre dinheiro, falar sobre investimento, falar sobre coisas que eram meio difíceis da gente falar e coisas que eu não falava com meus pais. E aí nisso você começa a criar uma audiência, você começa a ensinar, você começa a criar grupos fechados, você começa a ter mentorias, você começa a ter palestras, você começa a ter eventos presenciais, você começa a ter encontros fechados. Cara, aí você começa a ter várias formas de você explorar empreendendo no mercado financeiro a parte educacional. Então foi uma outra linha de negócio que me destravou, que eu já tinha acumulado uma grana quando eu trabalhei na XP. E aí nisso você vai começando a destravar e participar de N movimentos do mercado. E nessa brincadeira que eu trabalho profissionalmente com o mercado de corretora, de educação, já se passaram 10 anos. E aí nesse meio do caminho, você vai lá e fala assim, opa, quem são pessoas que vão continuar seguindo com você nessa jornada? E aí nisso a gente foi lá e montou uma assessoria de investimento, que nada mais era pegar os alunos que nós formávamos, que nós ensinávamos, para poder de fato cuidar do atendimento dele dentro de uma instituição financeira. Então hoje a gente tem um time grandioso que atende os investidores do Brasil inteiro, justamente com algo extremamente personalizado. Quem é você? O que você faz? Quanto de dinheiro você tem? É totalmente diferente da realidade financeira de outra pessoa. Às vezes, os objetivos são diferentes. Então, o nosso trabalho, o meu também como líder, é continuar criando conteúdos na internet para ensinar pessoas, é continuar treinando um time de especialistas para saber sobre investimento, metodologia, o que é legal, como que você identifica perfis de pessoas, e a gente continuar zelando ali para você poder levar uma mensagem como que você cuida melhor do teu dinheiro, o que que você tem que fazer. Então, o meu simples trabalho no meu dia a dia é a pessoa ouvir sobre dinheiro e melhorar a vida financeira dela. Como? Através dos investimentos. Quais são os caminhos? Aí esse é o caminho que eu vou pegar na mão dessas pessoas e junto com uma equipe vou surfar e vou guiá-las ao longo desses passos. Top. E agora, pensando nesse. A gente falou do profissional, hoje é isso que você está atuando. O escritório de assessoria, que atua diretamente ali, personalizando o cuidado dos investimentos de cada pessoa, de cada brasileiro. Perfeito. E se a pessoa falar, cara, assim, Danilo, é o seguinte, eu tenho R$ 100, ela tem esse atendimento? Netão, na minha visão, não é o dinheiro que você tem, e sim a tua atitude de querer cuidar da tua vida financeira. Sensacional. Às vezes, não é os seus R$ 100. Às vezes, você pode ter R$ 5.000 na sua poupança querendo investir, e você está com uma dívida de R$ 100.000. E nem por isso eu vou deixar de dar o atendimento para você. Vai ser mais do que um prazer te orientar, organizar para que você possa dar uma atenção para a tua grana, que hoje tenha 5, que daqui a um pouco tenha 10, que daqui a um pouco tenha 20, que daqui a um pouco tenha 50 mil, e que daqui a um pouco você tenha uma grana que você fala assim, caraca, eu nunca imaginei que ia conseguir isso, olha que legal. E não é sobre a quantidade de dinheiro. Cara, quando eu tive que aprender isso na prática, é muito diferente. Quando você não tem grana, você tem certas atitudes e certos pensamentos. Não estou falando de quantia, mas quando você tem um mínimo de segurança, R$ 10.000 guardado, R$ 20.000 guardado, saber que você tem qualquer coisa ali que vai te dar uma segurança, as tuas atitudes, a tua relação na tua vida como um todo é diferente. Você vai ser um homem com mais vitalidade, você vai conseguir dar uma atenção maior para tua família, você vai conseguir ter mais produtividade independente daquilo que você faça, porque você tem uma segurança. A base de sobrevivência de qualquer pessoa é a segurança, é dinheiro, é alimento. Então, assim, quando você organiza um pouco da tua vida, então, assim, o meu time, o meu trabalho é cuidar das pessoas financeiramente, independente da tua quantia. Claro que tem pessoas que vêm com capital, às vezes, que já passaram por alguns momentos na jornada de já ter organizado a tua vida, já constituir alguma empresa ou ter alguma fonte de renda grande, que esse cara tem um capital, vamos dizer assim, um capital mais avantajado. Ele vai ter um trabalho e um atendimento extremamente igual a pessoas que têm R$ 100 ou nada na conta ou R$ 5.000, mas às vezes os produtos, os investimentos é totalmente diferente do que uma pessoa que tem um capital de 100 ou de 5 ou de R$ 10.000. Então, por isso que é importante você ter um atendimento individual e personalizado. Top demais, porque eu falo muito disso, porque a gente aqui dentro da NP, como planejamento financeiro, a gente toma muito atenção com isso. A gente vê que muitas pessoas não querem dar a atenção para essa massa. E isso é uma coisa que me preocupa muito, é muito legal ouvir isso de ti. Mas nós passamos de empreendedorismo, de negócios,
E aí eu vou entrar que você no início comentou, eu deixei essa bola no ar aí pra gente jogar, sobre o espiritual, cara. Você falou que é um momento da tua vida que tu tá trilhando e você sabe que é uma coisa que eu também particularmente gosto bastante. Então eu queria entender de você por que você acredita que dentro dessa jornada como um empresário, como um cara de família, que você falou diversas vezes sobre ser este homem dentro de casa, e isso é uma coisa que eu falo muito dentro da minha própria casa. Eu falo assim, não, mas o Danilo me falou isso, e eu quero ser esse tipo de cara, assim, né? Você tem uma esteira que a gente vem de um cara como o Raoni Rossetti, que aí ele passou para você um DNA e você passou esse DNA para mim. E eu espero que para quem eu possa ser um pouquinho um canal de bênção na vida de alguém, eu poder passar esse DNA também. Então, o que o espiritual pode agregar? Por que tem relação isso, uma coisa que eu não posso ver, mas eu posso sentir? Como que você lida com isso no dia a dia? Netão, caramba, cara, que profunda essa aí. Eu falei, eu vou deixar uma carta dessa daí no final, né? Vamos entrar nessa. Só para complementar o assunto anterior, para a gente ficar todo na mesma página. Bom, caso alguém tenha interesse, já Legal, abrindo aqui o perfeito. espaço, uma das coisas que a gente complementou muito, o trabalho que a gente vem fazendo nessa parte de assessoria financeira, juntamente com o planejamento que o Neto faz, é essa unificação, essa proximidade comercial para a gente se estreitar e poder tá bem próximo. Então a gente está na Dom Investimentos, onde a gente auxilia pessoas, a gente ajuda pessoas. E se eventualmente quiser algum interesse, bom, a gente vai mostrar tanto nas nossas redes sociais em conjuntos, tanto comigo quanto com o Netão. Vocês podem procurar por informações que temos muita coisa legal para passar para vocês. Bom, vamos falar sobre espiritualidade. Venha, venha. Bom, eu sei que a gente tem o tempo meio Não, mas a gente vai bem dar uma limitado. ressalva extra aí, que eu já Vou, mas esse time maravilhoso vai ter sim uma entrada. Não, mas Vai, eu vou me controlar porque, cara, eu falo muito disso com a minha mulher. Eu chego em casa, tudo que acontece no dia, tudo, absolutamente tudo, é o momento de chegar em casa, eu começo a conversar com ela, põe pra fora. E quando você começa a falar do teu dia, parece que as coisas vão pegando quebra-cabeça e vai separando por cor, assim. Então, vou me policiar pelo tempo. Cara, minha parte espiritual, ela, ela começou por um sofrimento muito grande que eu estava dentro do meu coração. Eu tentei de N formas buscar por cura por esse sofrimento. Eu não entendia como que esse sofrimento ele poderia ser curado. E foi no momento que eu questionei a existência de Deus. Já cheguei a questionar muito a existência de Deus. Cara, eu acho que não é um fator, mas acho que são uma série de fatores. Primeiro, eu não consegui aceitar a separação dos meus pais com 4 anos de idade. Depois, a minha mãe se casou, foi embora também com 12 anos, 10, 11 anos. Vivi numa vida sem grana, onde que poucas pessoas que tinham... Cara, eu olhava assim para pessoas andando na rua, eu via um pai, uma mãe ou alguém de mão dada com uma criança, aquilo me dava um sentimento ruim dentro de mim. Porque eu não tive isso do meu pai, eu não tive isso da minha mãe, eu não tive essa visão do que era ter uma família daquilo que eu fui criado. E quando a gente não tem algumas instruções, eu acho que é aí que mora um grande perigo, que eu acho que hoje a gente está conseguindo tratar com um ponto mais de atenção, que a gente fica remoendo coisas internas. O nosso lado emocional, ele é muito prejudicado. Então, se a gente não consegue pôr pra fora, cara, sentimento não é o que as outras pessoas falam, é aquilo que você vê, é aquilo que você interpreta. Às vezes você nem vai pôr pra fora. Então, são N fatores que podem te atrapalhar. Às vezes pode ser a tua relação com uma outra pessoa, pode ser uma relação com um familiar, pode ser a falta do dinheiro. Então, quando você tem falta de referências para formar o teu caráter, você fica muito vulnerável emocionalmente. Então, foi o que aconteceu muito na minha jornada. E eu comecei a questionar muito. Por que eu estou passando por isso? Por quê? Porque eu não aceitava. E isso só me alimentava ódio, raiva dentro de mim. E foi quando eu comecei a buscar por tentar me curar de qualquer jeito. Então, cara, eu já fui uma pessoa que no passado, assim como a maioria das pessoas, bebia. Eu já tive bebida. Bebi bastante já. Eu acho que todo mundo passa pela adolescência. Eu passei por um momento da minha vida em que eu não estava entendendo, eu só culpava o mundo, porque eu falava, o mundo tá de costas para mim, porque que eu nasci em família que não tem grana, porque que eu tenho que passar por isso, porque que eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, os grandes porquês da vida. E aí quando você começa a buscar... É muito delicado quando você busca por querer ganhar dinheiro ou evoluir na tua vida, porque você vai lidar com um dos teus principais monstros, que é com você mesmo. Então você vai ter que aprender a desaprender muitas coisas.
E, cara, nesse mundo eu comecei a ver que, cara, parecia que o mundo inteiro tava errado. E só eu tava certo. Mas o mundo inteiro tinha pessoas que tinham performado na vida, pessoas evoluído na vida, e eu que tava certo em tudo. Falei, não, tá errado, tá errado, tá errado. E aí, cara, eu comecei busca por psicólogo, por psiquiatra, eu tomava remédio pra dormir. No passado, era normal no mercado financeiro, às vezes, você ir pra um happy hours com frequência e álcools regulares. E, cara, e aquilo eu comecei a entender que o meu ambiente era tóxico, as minhas amizades eram... Quando eu falo de amizade tóxica, não é pessoas do mal. Às vezes Uhum. tóxico pode ser o seu irmão. Sim, sim, Às vezes total. tóxico pode ser o seu primo, que ele é uma puta de uma vítima dentro de casa, só reclama das coisas, que a energia negativa dele te corrói. Eu tenho isso, Exatamente. vários parentes que Sim, são assim. concordo 100%. Então, quando você tá vulnerável, que, cara, minha vida dá um lixo, é porque você tá vivendo numa frequência ruim, ponto. E eu comecei a viver numa frequência que os meus sentimentos estavam todos pra baixo. Eu falei, mano, tá tudo desalinhado. E aí eu comecei a buscar por essa cura, tentei de várias formas buscar essa cura. E aí, cara, eu fui em vários treinamentos de desenvolvimento pessoais, comecei a ganhar dinheiro de um lado, eu fui pra aprender a lidar com dinheiro, comecei a controlar melhor meu lado emocional, então você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo muitas coisas. Foi até que, como que eu cheguei na parte espiritual? Foi quando eu cheguei no final de 2022 para 23, eu tinha dois desafios, um que era fazer o Ironman e o outro aprender a falar inglês. E aí eu comecei a treinar triatlon em 2019, veio pandemia, cancelaram algumas provas, e aí tinha o triatlon da prova do Ironman no final de maio em Florianópolis em 23. Aí passou a virada do ano de 22 para 23, eu falei assim, eu não vou beber mais até eu completar a prova, depois que eu completar a prova a vida segue normal. E cara, eu preciso colocar alguma coisa que me dá frio na barriga. E aí eu fui colocar uma prova extremamente longa de 226 quilômetros. Às vezes eu sou meio chato falando de Ironman. 226 quilômetros, cara, tá. Às vezes eu falo chato porque da minha visão, foi a minha busca por pela minha parte espiritual, que me fez o esporte me conectar com essa parte espiritual. Tem relação a isso. E, cara, o que é o Ironman? Nada mais é você ter uma modalidade de longa distância, onde você leva teu corpo ao extremo, onde você, total, assim, você nada 3.800 metros em alto mar, depois você pedala 180 quilômetros em rodovia e corre uma maratona de 42 quilômetros. Tudo isso no mesmo dia, um na sequência do outro. Então, para você chegar num dia desse, tem que ter preparação. Preparações, aprendizados, cara, aí você começa a ter hábitos e rotinas muito, muito rigorosas, muito rotinas. Cara, eu treino 2 vezes por dia, tem que saber o que come. Cara, minha vida é minha vida, meu trabalho, meu treino, minha mulher e meu cachorro e dorme. Minha vida, meu trabalho, minha mulher e meu cachorro e dorme. É isso. Eu comecei a aprender a gostar muito do meu convívio com a minha pessoa e com a minha mulher. Porém, tava uma coisa desalinhada. Eu não tava dormindo legal, tava com muitas preocupações. Fui em outro treinamento de desenvolvimento pessoal com a minha mulher pra gente fortalecer o nosso lado de relacionamento. E lá, cara, a gente viu que a gente tava, tanto eu quanto ela, o nosso pilar de espiritualidade desalinhado. Nesse treinamento nesse treinamento você tem a roda da vida, né? Aham. E uma das que nesse último a gente foi era pra ver o relacionamento, e a gente saiu de lá com a parte espiritual. E, cara, a gente começou pelo menos com nós, cara, vamos assistir um vídeo no YouTube, puta, conhecemos o Dave Leonardo, na época começou a sair The Chosen, começamos a Legal, assistir The legal. E é Chosen. muito boa a série, inclusive. E aí, cara, eu comecei a entender, mas muito cético ainda. Aí foi quando, cara, eu fiz um puta de um treino fudido, longo pra caramba, num sábado. Eu pedalei 4 horas num sábado, corri 14 quilômetros. E as minhas pernas tremendo à noite. Eu cheguei em casa, não saí, eu tomei remédio pra dormir, não dormi. Aí eu virei à noite, varado, acordado, puto. E nesse domingo de manhã eu tinha uma experiência que era uma imersão no gelo. E aí eu fui numa imersão, que nada mais era eu passar por 3 horas para eu poder aprender técnica de respiração, porque quando, cara, você tem N aprendizados, respiração você acalma a tua mente, você alcalina o sangue, e aí depois disso você pega e tem uma imersão com gelo. E aí foi quando eu peguei, cara, num momento desse, velho, é muito maluco. Eu acho que um momento 2 eu posso falar sobre imersões no gelo. Hoje eu tenho um freezer na sacada disso, em casa, eu entro todos os dias no gelo. Galera, pode ver no Instagram dele que todo dia de manhã esse camarada tá na banheira de gelo na varanda da casa dele. E aí, cara, aí eu entrei, e quando você tá no gelo, ativa um negócio que é o teu instinto de sobrevivência. Você quer fugir, você quer ir, tua respiração fica ofegante, você tem que aprender a controlar a tua respiração. E você não consegue pensar em nada. E aí, cara, foi uma grande... Cara, ali eu senti que alguma coisa tinha mudado. Eu parei de tomar remédio naquele dia. Nunca eu tomei mais... Eu tomava remédio pra dormir, né? Nunca mais tomei um remédio e, cara, eu comecei a falar, cara, eu preciso cuidar do meu corpo.
Eu preciso alimentar tudo que é o melhor para dentro do meu corpo. Porque o corpo nosso ele é uma farmácia. Se às vezes você tem pensamento negativo, ele libera muitas toxinas ruins por dentro. E aí passou. E eu fui lá, continuei a jornada pro meu Ironman, vou entrar na parte espiritual, concluí a prova. Aí eu concluí a prova, chegou meu cunhado, meus amigos, começaram a estourar uma garrafa de champanhe e falou, Danilo, tó. Aí eu olhei pro olho da minha mulher, eu falei assim, meu, eu não passei, a gente não passou por tudo isso para eu chegar agora e beber. Eu falei assim, então a partir de agora eu tô tomando uma decisão. Eu nunca mais eu bebo álcool, eu nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha vida. Nunca. Tinha ficado 6 meses sem tomar, eu falei, a partir de agora eu não bebo mais nada. Aí todo mundo deu assim pra mim, com aquela cara de respeito e meio que, pum. Nessa jornada completa 1 ano e meio já que eu parei de beber. E aí por que eu falo tudo isso por causa do esporte? Porque eu entendi nessas buscas que o que é Deus, mano? Deus nada mais é amor. É você ter amor pelas coisas, é você ter amor pelas outras pessoas, é você ter amor que Jesus Cristo teve com a gente. E eu tinha tudo na minha vida, eu só não tinha amor comigo mesmo. Eu me maltratava. Eu não aceitava a vida que eu tinha. Eu comecei a me amar, velho. Eu comecei a entender que a vida ela era a lente que eu tava olhando. Mas para eu entender que era Deus, eu só tive que entender o significado do que era o amor. E aí você começa a entender que o amor é o respeito que você tem por outra pessoa, é o respeito que você tem por um casamento, é o respeito que você tem pelo união com uma pessoa, é a lealdade que você tem com algum amigo, é a lealdade que você tem com negócios que você faz, com a entrega que você tem que fazer. Então você começa a desenvolver N valores e princípios na tua vida com base numa única coisa, no amor. Então você tem que aprender a se perdoar. Eu falei, cara, beleza, beleza. Aí eu cumpri a prova, eu comecei a entender o que o significado. Então foi a minha chegada na espiritualidade foi através do esporte que me levou às últimas buscas para onde que eu vou. Aí foi quando eu consegui entender. Então hoje eu tenho o prazer de trocar essa ideia com você. Tá maluco, cara. Isso daí pra mim é muito honroso, né? Porque a minha família toda, né, é cristã e a gente dialogou muito ao longo de uma jornada sobre vários temas, eu e o Danilo. E escutar isso aqui em primeira mão aqui é algo muito gratificante para as pessoas terem noção do tamanho e importância de todos esses ciclos da roda da vida mesmo, né? Sim. Às vezes a gente pensa, não, eu tenho que ser o melhor no meu trabalho, tem que ser. Mas você também tem que ser o seu melhor em casa. Mas você tem que ser o melhor também quando você for falar um testemunho sobre Deus. Você tem que ser essa melhor versão mesmo. E a roda da vida ensina muita gente sobre isso. Então, eu acredito que os destinos, eles se complementam quando você traduz o que é o amor, que nem você falou. E é um fato mesmo, amar não é simplesmente eu e minha esposa. Não, amar é cara, eu ser um cara bom pra você, cara. Eu ser o cara que vai cumprimentar do porteiro ao presidente de uma empresa. Todos da mesma faixa, com o mesmo sentido e com a mesma sensação. Porque o caminho da prosperidade é isso, né? As pessoas acreditam que as famílias prósperas são aquelas que têm muito dinheiro. Mas não, tem gente com muito dinheiro, né? Até a gente pode colocar essa estrada da tua vida. Foi uma jornada que você produziu muito dinheiro e você se encontrou num momento que você falou, opa, calma aí, mas ainda tem um vazio. Né? Então, eu tava com grana, eu tava com o caminho, eu falei, caralho, tá faltando alguma coisa, velho. Aí sabe quando que agora parece que complementa e você fala assim, meu, que legal. Mas eu acredito muito que toda a evolução do ser humano, eu ainda acredito que isso é dentro de mim. É com base no sofrimento, velho. A gente aprender a lidar com o sofrimento, lidar com o medo, e você encarar esses teus sofrimentos não como um ponto que vai te jogar lá pra baixo, mas como que você transforma um sofrimento, um problema, com uma solução através de coisas boas na tua vida. Aí que entra o grande desafio. Como? Sentindo dor, né? Sentindo dor. Sentindo Puta, será que você vai se alimentar melhor? Será que você vai cuidar um pouco da tua parte intelectual? Você vai desenvolver um pouco mais a tua parte de relacionamento? Então, tudo na nossa vida é aprendizado. E é difícil, cara. Se você não tem tua máquina, que é teu corpo bem, tua cabeça boa, você pode ter certeza que a maioria dos teus negócios ou a maioria das tuas decisões, elas vão ser, às vezes, compatível com o que é dentro de você. Não tão bom. Então, por isso que a hora que você começa a entender que teu corpo, a tua mente, a tua parte espiritual, tudo começa a se alinhar, se ajustar, tudo tá 100% em equilíbrio? Óbvio que não. Tem Exato. momentos que você vai ter que dar uma atenção maior, canalizar. Mas é isso, cara. Eu acho que... todo grande, eu falo muito aqui dentro do escritório que todo grande milagre tem que ter um grande sacrifício, né? E isso a própria Bíblia ensina de diversos formatos de todos os sacrifícios. Até o maior nome da história aqui é Jesus Cristo, ele sacrificou por todos nós, né? Então, isso é uma vertente muito real. Bom,
Agora pra gente ir pra parte final, porque senão o pessoal fica lá atrás, ela só me levantando as plaquinhas, e pra gente poder finalizar isso aqui. Cara, eu sempre que eu peço pra você falar algo para as pessoas que estão em casa, que estão escutando a gente, sempre que eu falo, ou qualquer palestra que a gente já foi junto, ou quando eu levei minha equipe para você poder deixar a tua bênção lá também para eles, eu peço que você fale para pessoas que já executam algo. Mas hoje eu queria fazer um pedido diferente, como a gente está no nosso segundo episódio, eu queria um Danilo... Não temos nada combinado. Nada, não, assim, aqui funciona nesse formato mesmo. Eu queria, Dan, que você pudesse falar para aquelas pessoas que elas não têm força. A gente sempre fala para as pessoas que já estão no meio da jornada, né? Então, seja um profissional, um colaborador que já está no nosso ciclo, ou alguém que comprou ou viu alguma coisa do mercado financeiro e ela já tomou o primeiro passo. Então, a gente prega para aquela pessoa que ela já investiu algo, ela já fez algo, ela dedicou tempo para que esteja no nosso ciclo e a gente ajuda essa pessoa a trilhar um caminho a partir daquilo. Mas eu queria que você pudesse dar uma mensagem, um recado para aquela pessoa que ainda não deu esse ponto de partida. Mas às vezes ela está no carro dela, ela está no sofá dela, ela está escutando isso porque alguém indicou esse podcast para ela. E através dessa sua mensagem você vai conseguir levantar essa pessoa de onde ela está para ela dar o primeiro passo para a mudança da vida dela. Que recado você daria? Cara, eu acredito que tem muito conhecimento valioso aqui das pessoas que você tem trazido no podcast, que as pessoas podem pegar nessa parte, principalmente nessa parte espiritual. Eu vou tentar dar uma direção que é o que funcionou para mim, que eu acho que não que é só o que funcionou para mim, mas eu tenho certeza que pode funcionar para outras pessoas. Cuida da tua saúde, cara. Cuida da tua saúde. Pode parecer muita besteira isso, mas dá uma atenção. Não é a tua idade. Se você não tá bem por dentro, a tua cabeça ela não vai funcionar legal. Você vai tomar decisões impulsivas com base em emoção. Então eu falo isso porque a gente vive numa sociedade, você que tá aqui, já que é a pessoa que tá no carro e tudo mais, olha para os seus tios que estão em volta de você, ou olha para os seus parentes que estão à sua volta. Muitas vezes as pessoas estão ali com seus 60 anos, trabalhando porque precisa, porque se vai aposentar com um salário de 1.000 e poucos reais e o dinheiro é para poder pagar remédio, porque não tem saúde, não tem dinheiro. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de entender que a saúde ela é algo extremamente valioso e não importa o dinheiro que você tenha. Então, para mim, o que mudou a minha vida, a minha forma de pensar e que me conectou com Deus foi o esporte. Então, quando eu cheguei pro olho da minha mulher, eu fiz um juramento para ela e comigo e com Deus que eu nunca mais ia tomar uma gota de álcool, não era por causa do álcool, era sim pelos benefícios que eu ia poder colocar minha energia e meus esforços em cima do esporte, porque isso ia me trazer muito mais coisas boas para eu poder intensificar minha relação com a minha mulher. Então, se você tá pensando que tá difícil. Sabe por que tá difícil? Porque o mundo ele é difícil. O mundo ele vai continuar te penalizando de todos os lados, porque as pessoas, enquanto algumas estão se sentindo que está no momento desafiador, algumas estão se preparando, como você teve o teu momento de preparação, como outras pessoas que passaram aqui na preparação, e a gente vive num mundo que a gente precisa conquistar algo. Se você não conquistar, outra pessoa vai conquistar. Aí vou falar uma coisa clichê. Ou você vai de fato construir a tua história e entender que você tem uma vida inteira para tentar construir aquilo que você quer ou que está muito próximo, ou de fato você vai ver e viver para contar a história de outras pessoas. Eu ouvi uma frase que é muito foda. Você não tem culpa de você ter nascido numa família pobre sem dinheiro. Agora, se você passar o resto da tua vida inteira tentando e não conseguindo, você foi um belo do incompetente de não ter conseguir dinheiro. Então, assim, eu não tô falando que o dinheiro é a tua base, mas não é que o dinheiro tem que ser teu ponto crucial, mas você vai ter que desenvolver habilidades. E o esporte vai te ensinar a ter disciplina, vai te ensinar a continuar quando você estiver com dor, ele vai te ensinar a criar hábitos e se afastar de pessoas que às vezes não estão nos mesmos hábitos, da mesma intensidade de você. Então isso ela vai te colocar pelo menos na direção, e nessa direção você vai conseguir encontrar outros caminhos. Então cuidar da tua saúde, cuidar do teu corpo, cuidar da tua máquina, para mim é o que mudou minha vida, eu tenho certeza que é o que muda a vida de muitas pessoas. Claro que tem outros pontos, tem outra parte intelectual, claro que tem. Mas o primeiro ponto de partida cuida de você. Se você não tá bem com você, provavelmente agora você tá desanimado, você tá sem energia, acordando tarde, dormindo mais ou menos ruim. Tudo na tua vida tá desalinhado. Alinha o básico, depois você dá o segundo passo. Sim, não precisa falar mais nada, né? Acho que agora a gente já... Esse segundo episódio aqui já foi uma bala demais. Dan, pra gente encerrar aqui, antes eu vou deixar um recado pra todo mundo. Galera, seguinte, você que assistiu esse episódio, tá aqui concluindo toda essa jornada e recebeu esse conteúdo aí na onde você está agora. Faz o seguinte,
Compartilha com quem você acredita que você quer ver mudança, com as pessoas que você realmente quer levar para o próximo nível, porque isso daqui é um conteúdo de extrema qualidade que pode ser um diferencial na sua vida. Então vai lá, se inscreve aqui no canal, já aproveita, deixa aqui a sua curtida aqui, deixa um comentário. E para você que está escutando isso no carro ou enfim em casa, através do celular, através do Spotify, vai lá, já salva ali, clica no coraçãozinho para que sempre que chegue um episódio novo, você possa adquirir e absorver nosso conteúdo. Danilo Zanini, meu analista CNPI, meu ídolo, meu amigo hoje, cara, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por participar de mais um marco na minha vida, dessa primeira jornada aqui de edição, e é difícil não falar olhando para essa carinha aqui, porque para mim é um diferencial, é muito importante para mim esse dia. Isso aqui realmente é um marco na minha vida. Eu falo que você participou de todos os momentos, mesmo sem me conhecer. Você participou do momento quando eu entrei no mercado financeiro. Você participou do momento quando minha filha nasceu e eu estava no hospital e você mandou um vídeo para mim, mesmo sem me conhecer. Você participou do momento onde meu time, de primeiros aluninhos ali, você falou, cara, pode trazer eles aqui no escritório. E eu levei eles lá em São Paulo e você foi o que você está sendo para mim hoje. E hoje também, nessa sequência de estreias de episódios, você está aqui de novo. Então eu não preciso dizer muito. E também foi no meu casamento. Então eu não preciso dizer muito sobre a pessoa que você é, você que está em casa aí já pode entender a importância que esse cara tem. Eu falo que na Bíblia sempre fala, né, dai honra a quem tem honra. Você sempre me honrou, mesmo de maneira indireta. Mesmo sem saber quem eu era, mas simplesmente pelo coração que você tem. Então, cara, muito obrigado por isso de verdade, irmão. Pô, Netão, obrigado pelas palavras, você me deixa muito emocionado. Cara, eu acho que Deus sabe o que faz, Ele sabe que coloca algumas pessoas na nossa vida e muitas vezes a gente não entende o porquê naquele momento, mas depois de alguns anos a gente começa a ter alguns sentidos. Eu fico muito honrado de poder participar desses grandes marcos na tua trajetória. Eu tenho certeza, cara, que você tá no início de uma jornada tão grandiosa. E olha que você já construiu muitas e muitas coisas. Eu falo de início por quê? Porque nós somos novos de idade. Exato. E temos algumas experiências já nesse negócio chamado de vida. Mas a gente vai viver muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que, independente de onde você estiver, cara, eu tenho muitos momentos que eu vou ainda continuar construindo ao seu lado. Tem outros momentos que eu vou ver você subir, decolar, eu vou estar aqui olhando, batendo palma, não estarei ao seu lado porque a vida é assim. Mas eu vou sempre estar feliz por você, comemorando cada passo, tua vitória e tudo que eu puder fazer pra gente construir em conjunto. Vai. Ganhar dinheiro em conjunto, evoluir, transformar a vida de pessoas, velho, vai ser um prazer enorme. É isso. Que Deus abençoe você, sua família, os seus projetos. Obrigado mais uma vez e sucesso. Tamo junto. Obrigado. Galera, então ficamos aqui com esse episódio do NPcast e seguimos para os próximos, hein? Tamo junto, conte com a gente e até o próximo episódio.